Oi, tudo bem com você? Se você gostaria de criar o hábito da leitura, ou se já é um leitor regular, mas gostaria de dar algumas dicas para pessoas queridas adquirirem esse hábito, fica comigo porque esse vídeo é para você. O meu nome é Renata. Eu sempre gostei bastante de ler e de falar sobre livros. No ano passado, eu criei um perfil no Instagram para falar sobre o que eu vinha lendo, para saber o que os outros leitores estavam lendo. Eu tive um retorno bacana nas minhas postagens, mas eu percebi que, principalmente dos amigos que são do meu convívio mesmo, a pergunta mais recorrente era: eu quero começar a ler, mas não sei como. Como que você consegue ler tanto? Em homenagem a essas tantas perguntas que eu recebi no Instagram, eu decidi que o meu primeiro vídeo aqui no YouTube seria sobre como criar o hábito de leitura. Além desse conteúdo com dicas que eu tenho preparado, aqui no canal vocês também vão encontrar resenhas, comparativos entre livros, tags literárias, eventualmente unboxing, os vídeos que são esperados, digamos, no Booktube. Sejam bem-vindos ao meu canal. Sem mais delongas, vamos ao conteúdo do vídeo. A primeira coisa que eu gostaria que você observasse é o título do vídeo. Não é sobre como gostar de ler, ou sobre como ler mais, ou sobre como ler rápido. É sobre como desenvolver o hábito de ler. Porque sim, a prática da leitura é um hábito. Você gostar não basta. Eu conheço muita gente que gosta, mas não pratica a leitura. Assim como muita gente que tem a leitura como uma atividade recorrente, sem necessariamente gostar disso. Eu fiz questão de enfatizar a desnecessidade de você gostar de ler, porque existem algumas leituras que a gente faz que são dirigidas ou obrigatórias, como você quiser chamar. Pode ser a respeito de algum curso, vestibular, algum material do seu trabalho. Gostando ou não, você vai precisar ler. As dicas que eu vou passar aqui hoje servem tanto para as pessoas que estão buscando nos livros uma recreação, um lazer, quanto para quem precisa ler. Se você olhar o significado de hábito no dicionário, você já vai encontrar nele mesmo os dois pilares para que você tenha sucesso nessa sua empreitada. Olha só: hábito, modo usual de ser ou de agir. Uso, costume, regra. Ação ou uso repetido e frequente. O hábito da leitura. Repetido e frequente. Isso significa, sim, que as dicas aqui elencadas precisam ser colocadas em prática todo dia, ou pelo menos com uma frequência razoável, né? Que seja dia sim, dia não. Eu separei as dicas para vocês em 4 tópicos: o que ler, quanto ler, quando ler e como ler. Quanto a o que ler, a princípio parece meio óbvio que sejam livros, mas não é tão óbvio assim. Em primeiro lugar, porque o livro pode ser papel, e-book ou audiobook. Algumas pessoas se adaptam muito mais ao livro físico do que ao digital. Tem gente que gosta mais do audiobook. Existem muitas pessoas que conseguem manter a sua concentração com muito mais qualidade ouvindo do que lendo. Se esse é o seu caso, considere esse formato de livro. Além do formato, precisamos pensar também sobre o conteúdo do que você vai ler. Se a sua leitura é optativa, escolha um livro com um assunto que te interesse, com um assunto que você tenha curiosidade de saber. Seja ficção ou não ficção. Se você escolher ler ficção, pense no tipo de filme que você gosta. Romance, terror, aventura, ficção científica? E escolha algum livro nessa linha, sem ficar pensando que você deveria ler isto, aquilo ou aquilo outro. Neste momento, você precisa se preocupar em formar o seu hábito. Isso significa ler com regularidade, de forma que a leitura se torne parte do seu dia. Depois de você criar o hábito, sim, aí você pensa em como você vai fazer para variar o seu repertório de leitura, tudo bem? Particularmente gosto de indicar livros de contos ou crônicas quando me pedem indicação de livros para começar a ler, porque são histórias curtas. O fato de essas histórias serem curtas faz com que elas tenham começo, meio e fim rapidamente. Isso pode ser mais motivador para você do que pegar um livro aí de 150, 200 páginas que você vai demorar alguns dias para saber o que acontece com aquela história. E um outro formato que eu quase não vejo ninguém falar a respeito e que é rapidinho para ler é o teatro. As peças de teatro normalmente têm um pequeno parágrafo com a situação ou descrevendo o lugar, o que está acontecendo muito brevemente, e em seguida o nome do personagem fala, nome fala, nome fala. Como o livro é basicamente diálogo, você consegue terminar essa leitura com muita rapidez. Com isso, você antecipa aquela sensação gostosa do livro concluído. Ah, e não podemos nos esquecer ainda da poesia e das histórias em quadrinhos. Opção de gênero textual é o que não falta. Para
esse vídeo não ficar muito longo, no próximo vídeo desse sobre dicas, eu vou trazer uma lista de sugestões de livros que são boas portas de entrada para esse hábito da leitura. E nela eu vou colocar tanto a prosa mais longa, quanto crônica, conto, poesia, HQ, teatro, tudo que eu disse aqui. Vai ter dica para todos os gostos. A definição de quando você vai ler talvez seja até mais importante do que a definição do que você vai ler. Parece que eu estou escutando daqui. Eu não tenho tempo. Minha vida é muito corrida. Eu não consigo ler, não dá tempo. Realmente, para algumas pessoas não dá tempo mesmo. Eu conheço sim pessoas que não têm como incluir qualquer tipo de lazer na sua vida, que estão num momento de vida extremamente atribulado. Não é sobre essas pessoas que eu vou falar agora. A maior parte das pessoas que me fala que não tem tempo para ler, na verdade tem e não percebeu, ou coloca o hábito da leitura num patamar tão elevado que realmente nunca parou para pensar em desenvolver esse hábito. E muito disso vem da postura de muitos leitores também, né? Que adoram se sentir superiores porque leram isso, leram aquilo, menosprezam quem lê outros estilos ou quem não lê. Mas isso é assunto para outro vídeo. O que eu quero dizer é que essas pessoas normalmente conseguem passar aí 1 hora e meia em rede social, mais 1 hora e meia vendo programas de TV. Usei o celular e a TV porque são exemplos mais comuns, mas poderia ser qualquer outro tipo de lazer. É errado ter outro lazer? Claro que não, ninguém está aqui para te dizer que você só vai ler. Mas a questão é, se você consegue 1 hora em rede social, 1 hora em televisão, você tem 2 horas de lazer. Você pode destacar dessas 2 horas uns 15 minutos para leitura. Perceba que o seu trabalho, as suas obrigações, o seu cuidado com a família continua acontecendo. Você não está tirando tempo dessas responsabilidades que você tem. Você está simplesmente alocando o seu tempo de lazer. A primeira dica que eu tenho para você sobre quando ler é: aproveite uma parte do tempo que você já usa para outras distrações para ler. A segunda dica é um tanto batida, o que não faz dela menos útil, que é você aproveitar seus tempos de deslocamento. Tá no ônibus? Lê. Tá no ponto do ônibus? Lê. Essa é perigosa, você corre risco de perder o ônibus. Só coloque em prática se no mesmo ponto tiver mais gente que vai no mesmo ônibus que você. A melhor dica sobre quando ler é essa aqui. Estabeleça um horário para suas leituras. Reserve um momento para isso. Seja de manhã, na hora do almoço, à noite, você veja a sua rotina e reserve 10, 15 minutos para você se dedicar à leitura. Veja que eu disse 10, 15 minutos, eu não disse 1 hora, 2 horas. Mais uma vez, a intenção é que você construa o hábito de ler. Futuramente, quando esse hábito estiver bem consolidado, você pode sim aumentar o seu tempo de leitura e isso acontece de uma forma até mais natural. Pode parecer estranho agendar um horário para ler, mas não é. Como essa é uma construção de hábito, a gente tende a se sabotar. Amanhã eu faço, depois eu vejo. E nessa procrastinação a gente não começa nunca. Então marca na agenda e lê naquele horário. Nem que você tenha que colocar um relógio para despertar. Coloca um relógio para despertar no horário do início da sua leitura, no final da sua leitura. Mas se dedique a essa atividade. Eu até hoje tenho o meu horário de ler. Dá um determinado momento, eu paro o que eu estiver fazendo, pego meu livro e leio. Do pouco tempo que você separou para ler nesse primeiro momento, você já pode deduzir que a quantidade de páginas que você vai ler a princípio é baixa. Então, quanto você vai ler? Quanto você conseguir manter a sua concentração? São 2 páginas? Leia 2 páginas, mas leia. São 5 páginas? Que ótimo! Leia as 5 páginas. Mas lembra que eu falei para você colocar o relógio para despertar no início e no fim do período de leitura? Num primeiro momento, estabeleça tempo de leitura e não número de páginas. Eu acho que a meta por número de páginas gera uma ansiedade desnecessária quando você está começando a ler. Imagine que você separou 10 páginas por dia como meta. Você chega na 7ª página e percebe que algo ali não está fazendo sentido. Você precisa voltar à 5ª página para entender. Quando você volta para essa 5ª página, você está de novo com mais metade da sua meta de leitura para cumprir. Isso talvez seja desestimulante, por isso que eu sugiro que você estabeleça um período para a leitura. Dentro daquele período, você vai ler quantas páginas forem necessárias, poucas ou muitas, para que você entenda o conteúdo do que está lendo. Eu sei que pode parecer estranho eu ter colocado no começo que um dos tópicos seria como ler, mas faz sentido. Ler, às vezes, é cansativo.
dá sono. Já perdi a conta de quantas vezes eu acordei com a cara amassada no livro porque estava lendo até dormir. Então a primeira dica que eu tenho para dar para quem está cultivando o hábito da leitura é: leia sentado ou em pé. Acho que eu não preciso dizer que é para ler longe do celular, para evitar um olho no livro e outro na tela, né? E ainda sobre como ler, tem mais um detalhe que é só descobrir ano passado. A leitura coletiva, ou leitura conjunta, ou leitura em grupo, como você preferir. Como que acontece isso? Um determinado grupo de pessoas escolhe um livro que deverá ser lido num determinado período. Geralmente um livro para cada mês. E então todos compram ou emprestam aquele mesmo título, cada um na sua casa lê e se reúne neste momento apenas virtualmente, em grupos de Facebook, WhatsApp, Telegram, e conversam sobre a obra. Para mim isso foi novidade, eu não sabia que isso existia. Eu via aqueles clubes de livro em filmes e até achava super legal, mas eu jamais imaginei que isso existisse no Instagram. Existe até aqui no YouTube. É só você procurar leitura coletiva, você vai achar um monte. Se você é aquele tipo de pessoa que se sente mais motivado a fazer alguma coisa quando tem companhia e quando pode falar sobre aquilo com alguém, a leitura coletiva é perfeita para você. Eu cresci ouvindo que leitura era um ato solitário e concordava muito com isso. Só fui descobrir que não era bem assim vendo esses grupos de leitura coletiva e vendo tanta gente incentivando uma a outra a ler e a entender determinado livro. Passados os principais tópicos que eu queria trazer para vocês, eu gostaria de lembrá-los algo muito importante. Permita-se errar. Em algum momento você vai escolher um livro que você não gosta, ou pode errar no período que você escolheu para ler, seja manhã, tarde ou noite. Você pode errar na sua estimativa de quanto tempo você conseguiria ler. Seja qual for a escolha que atrapalhe no seu processo de aquisição desse novo hábito, corrija e continue. Comprometa-se com esse hábito que você se propôs desenvolver. Uma vez que ele passe a fazer parte da sua vida, a rotina com a leitura fica muito mais leve e muito mais gostosa. Comprometa-se com a construção do hábito da leitura. Seja para você ler livros de sua escolha, seja para você ler livros que lhe foram indicados. Aliás, principalmente se você vai ler livros que são obrigatórios ou de leitura dirigida. Já que você precisa ler, leia com qualidade, leia com planejamento, e isso pode melhorar até o seu próprio aprendizado. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu curtir, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que possam se aproveitar do que foi dito aqui e já se inscreve aqui no canal. E não se esqueça de ativar o sininho para receber uma notificação toda vez que eu produzir um conteúdo novo aqui, que vai te ajudar a ter hábitos melhores de leitura e também a escolher bons livros. Até o próximo vídeo. Tchau!